Graça e paz a todos. Hoje nós estamos aqui para fazer mais um resumo EBD. Nossa aula de hoje ela tem por tema a lei e os evangelhos revelam Jesus. E nosso texto base é Deuteronômio 6, do 4 ao 9, que diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, Senhor. Ame o Senhor e o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-os na testa. Escreva-nos no batente das portas das suas casas e em seus portões. Aí nós vemos também, tem outra passagem em Lucas, mas não vamos ver mais na frente. Primeiro começa o Pentateuco e a lei de Deus. Nós vamos entender aqui um pouco o que é Pentateuco, né? Que são a Torá, os 5 volumes da lei, né? A lei conhecida pelo povo judeu. E Deus se faz presente em todo o Pentateuco, em toda a sua lei. Deus está presente, esteve presente no Éden com o homem. Deus vai até o Egito para libertar o povo no Êxodo. Em Levítico, Deus apresenta as leis sacerdotal, né? As leis que tem que seguir, lei cerimonial, enfim, apresenta as leis, trata com o povo a santidade, né? Em número, Deus caminha juntamente com o povo, a caminhada do deserto. A caminhada do deserto, Deus faz presente o tempo todo. As escrituras diz que ele era coluna, né? Uma coluna de fogo durante a noite, para aquecer o povo no deserto, e durante o dia ele livrava do calor escaldante do deserto com a nuvem. E toda vez que a nuvem se mexia naquele acampamento, recebiam uma ordem para continuar onde a nuvem parasse, o povo parava. Isso mostra os cuidados de Deus. Em Deuteronômio, o povo já está bem pertinho de entrar na terra prometida. A lei ensina para nós que Deus sempre procurou cuidar do ser humano, sempre procurou instruí-lo, guiar, cuidar, dirigir os seus passos, né? Se relacionar com ele. Vemos isso na lei. Vemos que ele se manifesta dessa forma na lei, que a lei traz disciplina ao povo. O povo, após sair do Egito, eles precisavam de uma lei, pois ser humano nenhum vive sem regra, sem lei, né? Pode existir ensinamentos por aí, instruções por aí, em que as pessoas digam que fazem as suas próprias regras, mas não funcionam, não tornam a pessoa melhor, não transforma, não muda, não disciplina, mas na verdade torna-se uma pessoa dissoluta, torna uma pessoa irresponsável. Se alguém quer ter responsabilidade, se alguém quer viver de forma civilizada, ele precisa seguir um conjunto de leis, de normas, né? Não é do jeito que ele pensa que tem que ser. O povo saiu do Egito e agora era um recomeço.
Após esse povo sair do Egito, vem as leis de Deus entregue através de Moisés. Deus entrega a Moisés e Moisés entrega ao povo. Mostra a lei de Deus, mostra o propósito de Deus para aquela nação. E o texto aqui é muito claro de Deuteronômio, quando ele diz: ouça, ó Israel, ou seja, tenha o cuidado de ouvir, de guardar essas palavras. Então, porque aqui Deuteronômio é como se fosse uma repetição, né? São palavras. O Gênesis, né, no hebraico, é o Bereshit, né, no começo. O Êxodo é o Shemot, os nomes. O Levítico é Vaikra, né, se eu não me engano é no deserto. Aí vem número que é no deserto, né? Número é Bar Mitzvah, né? E Deuteronômio é Levarim, que é palavras. Então a palavra de Deus aqui ele diz: ouçam, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus. Essa podemos dizer que é uma das primeiras lições que o povo tinha que aprender com a lei. Que Deus, o Deus dele, era o único Deus, era tudo que eles precisavam, ou seja, era que Deus, o Deus de Israel, era o Deus verdadeiro. Porque Deus existiam vários, como até hoje existe. Mas aqui Deus está se identificando para o seu povo como o Deus verdadeiro, o único Deus. A outras nações, inclusive de onde eles vieram. Vieram de uma nação onde servia muitos deuses. Onde eles construíam os seus próprios deuses. Mas o texto aqui diz que eles estão sendo apresentados a ele, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus verdadeiro. E a lei começa aqui: ame o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Que todas essas palavras estejam ordenadas, estejam em seu coração. As palavras estejam em seu coração. Ame a Ele. De tudo, todo o teu ser, todo o teu entendimento, toda a tua alma, toda a tua mente, teu psicológico, teu intelecto, a tua inteligência. Tudo que se fizer, você ame ao Senhor. Tudo que está em você tem que ser dele. Não é só o coração que é dele, né? E o Senhor fala isso, que tem que ser completo. Psicologicamente, completamente. Todo ser, toda a alma, todo o mais profundo, todo o mais oculto, pessoal, íntimo do ser humano, deve amar ao Senhor. E assim você será amado dele. Diz que essas palavras que eu ordeno estejam em teu coração. Ensine-as, persista em seus filhos, ensinar. Ensine com persistência. Convence sobre elas quando estiver sentado em sua casa, andando, caminhando. Quando se deitar, se levantar, amarre-a como um sinal nos seus braços, prenda-os na testa, escreva nos batentes das portas, em sua casa, em seus portões. Ou seja, a palavra nunca deveria se apartar da vida dos cristãos. E aí, essa exortação à obediência é onde vem a bênção de Deus na vida daqueles que guardam. E mais, ele ensina aqui que tem que ser passado para os filhos.
que tem que ser ensinado, que não deve haver desistência no ensino, mas deve persistir em ensinar eles a guardar, ensinar eles a viver, ensinar a não. Por que Jesus combateu, confrontou tanto a classe dos fariseus? Por conta de que esta palavra ela havia deixado de ser, na vida deles, algo espiritual e passou a ser só uma regra, uma formalidade, algo para cumprir, como a gente diz aqui, para cumprir uma tabela, né? Ocupou o espaço dessa forma. E alguns também usavam só como ostentação. Passou a ser um status ter a palavra, conhecer, estudar, né? Deixou de ser algo que fugiu do propósito original. Qual era o propósito original? É que isso não ficasse só no campo físico, só na parte física, não ficasse só em ordenanças, não ficasse só em formalidades, em mera liturgia, cerimônia, mas que isso passasse na verdade a estar na mente, na alma, no entendimento, na consciência, em tudo, em todo ser. E aí, então Jesus disse que assim não funcionava, que eles eram como sepulcros caiados, ou seja, por fora mostrava uma coisa, mas por dentro não tinha nada. O que estava fora era só fora, não estava dentro. E a ordenância aqui é que isso habite primeiro dentro do homem, sempre foi, e não por fora. E não de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Isso é que promove, que gera uma mudança. Porque você não está fazendo para cumprir uma meta, você não está fazendo algo para Deus, para agradar sua liderança, para mostrar, para ser visto, mas o objetivo é amar a Deus. E quando é feito assim, de todo o coração, se faz com espírito voluntário, se faz com alegria, se faz com muita satisfação. E aí então as outras coisas depois vêm sem você correr atrás. Porque isso está saindo das suas entranhas, está saindo do seu íntimo, sai de todo o seu ser, está completo, está tomado, está envolvido por a palavra. E isso sim produz vida. Segundo ponto, os evangelhos, a mensagem de Cristo. Aí nos evangelhos nós vamos ler agora aqui Lucas, no texto de Lucas, capítulo 1, do 1 ao 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então isso passava-se de geração em geração. E Lucas estava dizendo aqui que ele investigou, que ele se preocupou com os detalhes, para que tudo aquilo que foi ensinado, na verdade fosse compreendido, né? Ele disse: para tudo aquilo que te foi ensinado, eu tive o cuidado de te apresentar. Testemunhas oculares, ele disse, pesquisou de testemunhas oculares, né? Servos da palavra, ele disse: eu mesmo investiguei tudo, cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te relatos ordenados, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas, né? Para que fique claro, não fique nenhuma dúvida, mas que tudo que foi ensinado, na verdade, esteja uma base,
uma base bíblica, né? Uma base dentro da palavra, dentro das escrituras. E houve esta preocupação em Lucas, né? Lucas escreveu com muito cuidado para tudo aquilo ser bem registrado, né? Era assim o Evangelho, né? Nós vemos os quatro que escreveram os Evangelhos: o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Não é Evangelho de Mateus, o Evangelho é um só. O Evangelho é uma palavra que significa Evangelion, ou seja, no grego ela é boas novas ou uma boa notícia. E esses homens que escreveram o mesmo Evangelho, né? Então, cada um com a sua com a ótica, enxergando de ângulos diferentes, mas que o Evangelho mesmo, né? O Evangelho é Evangelho, pronto. E essa é a definição, né? Esses são os sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, que é visto por uma mesma ótica, né? E foca no ministério de Jesus na Galileia, né? É o foco dele. João já vai para a Judéia, o foco dele já é o ministério de Cristo na Judéia. E tem as suas particularidades. Um livro totalmente diferente dos outros, né? Fala muito. Nesses livros nós vemos muito sobre o reino de Deus, que é a ação de Deus na terra, e vontade, e soberania, né? Nós vemos que o reino de Deus é o poder dele também na terra. E aqui se inicia quando Jesus disse: é chegada a voz do reino dos céus. Ele está mostrando que está chegando uma nova lei. Nós vimos uma lei que já passou. Nós vimos uma lei que foi cumprida por Jesus nos seus mínimos detalhes. Até com as crianças que participavam aos 12 anos de uma sabatina, né? E ali expôs a escritura diante dos sábios, na sinagoga, nós encontramos Jesus fazendo isso. Nós encontramos Jesus pagando os impostos. Nós encontramos Jesus fazendo muitos detalhes da lei. Nós encontramos Jesus na cadeira lá na sinagoga pedindo um assistente um rolo para ler um livro. E a Bíblia diz que ele leu o livro de Isaías falando sobre ele. Então, em Cristo é uma nova lei, né? Nós vemos a lei de Moisés, a lei entregue a Moisés. Antes de Moisés houve Adão, houve Abraão, Isaac, Jacó, houve Noé. E todos esses homens seguiam a lei. Pela cronologia, Jó também está entre esses patriarcas. Também seguiam a lei. Também tinha a lei de Deus. Deus colocou uma lei para eles seguirem. E Cristo é uma nova lei. É o poder de Deus, é o reino dele, é o poder dele, a soberania dele estabelecida na terra. A ação do próprio Deus. E Cristo traz uma lei diferente, uma lei que vai, na verdade, a lei vai confrontar as pessoas, né? Porque, na verdade, Cristo não acabou com a lei. Ele disse: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir ela. E ele cumpriu a lei. E ainda fez muito mais. Espiritualizou a lei. Mostrou a eles a forma espiritual. Então Jesus veio, cumpriu a lei. A palavra de Deus diz que homem nenhum, Paulo escrevendo aos Gálatas, diz que homem nenhum foi capaz de cumprir toda a lei, mas Cristo cumpriu. Cumpriu, morreu em morte de cruz. Então toda a sua missão, né, se resumia nisso. Todo o Antigo Testamento, patriarcas, profetas,
a história de Israel, tudo, eles apontavam, eles tinham a lei de Deus. Deus colocou a lei no coração deles para eles seguir. E Deus estabeleceu uma lei para o povo após sair do deserto. E todos esses povos, todas essas gerações, eles viveram de uma forma em que tudo neles representava o sacrifício de Cristo. Tudo neles apontava para o sacrifício de Cristo, apontava para o Calvário, apontava para a obra redentora já estabelecida, já projetada nos céus, já desenhada nos céus e que iria se cumprir na terra. Tudo isso está apontando para o Calvário. O povo no deserto, Moisés, a libertação, Abraão, Isaac, Jacó, tipificam a Trindade, né? Rebeca tipifica a igreja do Senhor, Eliezer, né, aquele sacerdote lá, simboliza o Espírito Santo e tantas outras coisas que no Antigo Testamento são sombras das coisas futuras, como diz o escritor aos Hebreus. Então essa os evangelhos, a mensagem de Cristo. Então, a mensagem de Cristo. Aí vemos aqui agora uma mensagem transformadora. Terceiro ponto, né? Transformando o caráter, né? O caráter é algo que já está dentro da pessoa, é rígido. E a personalidade, né? Que fala flexível, mas o caráter, ele já vem, como diz o escritor aqui da revista, ele vem formado do ambiente, da convivência, do dia a dia das pessoas, de tantas coisas, né? Que cerca aquela pessoa, que faz parte do seu cotidiano, forma o seu caráter, né? O caráter é um modo de ser, né? Cada um tem, né? E isso é o que nos faz diferente, agir, pensar, reagir. Isso é caráter. Isso é mudado com a graça de Deus. Mudança de caráter. Mudança de caráter, né? Então quando alguém vem para Cristo, que é a mensagem do Evangelho, é uma mensagem transformadora. E alguém pode ter um caráter ruim, mas a mensagem de Cristo, ela transforma esse caráter. Só que é uma readaptação, é como se você começasse tudo do zero. Não é à toa que a vida com Cristo, ela é simbolizada uma ressurreição, né? Como se você tivesse morrido para o mundo espiritualmente e nascido para Cristo. Aquele velho homem morreu. Aquela velha criatura não existe mais, agora é uma nova criatura. Como diz a palavra, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então essa é a transformação. A palavra transformando o caráter do ser humano, fazendo uma mudança, porque agora quando é que ela faz isso? Eu sempre repito isso. Quando é que ela age dessa forma? É quando se ama a Deus com essa intensidade aqui que tem que ser, de todos, a alma, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, todo o ser por completo. Ama a Deus, viva uma vida de fidelidade, viva uma vida de compromisso com a verdade, de gratidão ao Senhor, sem servir a Ele com medo de ir para o inferno, sem servir a Ele porque está com medo de ser castigado, mas servindo a Ele porque o ama, servindo a Ele porque o seu coração está cheio de amor por Ele e a sua palavra. Então o caráter vai sendo transformado. E aqui nós terminamos nosso resumo de hoje. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Deixe seu like aí no vídeo, interaja com o canal, compartilhe, e comente. Tenha aquela interação para que a plataforma divulgue esse vídeo para mais pessoas. Nosso próximo encontro, se assim Deus permitir, será na quarta-feira à noite em uma live aqui no canal. Deus em Cristo vos abençoe. Amém.